E aí, pessoal, tudo bem? Estou com a convidada hoje aqui. Vai ser muito legal conversar com ela, Natasha Otoya, né? E falar um pouco da pesquisa dela, falar um pouco da experiência dela, né? Aqui na União Evangélica, no pós-doc também. Então, a ideia é a gente estar trocando uma ideia bem legal aqui, né, Natasha? É isso. Natasha, ela é historiadora, né? Fez História, mestrado, doutorado em História, né? E o último agora em História Ambiental, né, Natasha? O mestrado e doutorado já passei para a área de História Ambiental. Na graduação é que eu fiz História lá na UF, na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E mestrado também? O mestrado eu fiz na UFRJ, que é a Federal do Rio de Janeiro. E o doutorado eu fiz em Georgetown, que é a Universidade Americana, lá em Washington, D.C. Certo. Natasha, eu sou muito assim, curioso, né? Eu sempre gostei de história, apesar de ser engenheiro. Mas a percepção que eu tenho assim, das pessoas é que a história é uma coisa meio... não precisa disso. Né? Assim, toda conversa que eu entro na questão da história, as pessoas meio, já passou, deixa pra lá. Como é que é a sua visão, assim, tenta desconstruir essa ideia das pessoas? É uma ótima pergunta e é uma coisa muito comum, assim, com as pessoas que não são historiadores profissionais e que não têm esse gosto pela história, de se questionarem, assim, por que a gente precisa saber da história? Eu acho que tem uma frase do Marx, apesar de eu não me considerar uma historiadora marxista, acho que todo mundo que fez a história... estudando ele, né? Todo mundo, principalmente na universidade pública, né, é uma referência muito grande. E ele fala que a história acaba sendo... Você não saber a história, você acaba sendo fadado a repetir a história como farsa, né? Então, as pessoas que não sabem a história do que elas estão fazendo naquele momento, elas acabam achando que estão inventando a roda o tempo todo, quando, na verdade... propor soluções e ver a vida como ela é nesse momento, sem o embasamento do que veio antes, fica muito vazio e muito desconectado com a realidade, porque tudo que está aqui é resultado de processos históricos, alguns processos históricos curtos, outros processos históricos de longa duração, mas não existe vida, nem a vida humana, nem a vida planetária, que não tenha percorrido um percurso histórico para chegar onde está. Interessante isso. Eu estava conversando com uma pessoa da agricultura hoje, né, que planta algumas mudas, né, e o jeito que ele falou é como se ele estivesse contando a história da família dele, que vinha plantando daquela forma, adubando o solo daquela forma. Eu fiquei pensando, isso é história. Não tem como ele não fazer uma coisa sem olhar o passado. Exatamente. Nada nasce do zero, né? E eu acho muito especificamente, eu acho uma pena que muita gente tem essa visão na sua vida privada, né? Certo. Pra que eu me lembro uma vez eu estava na frente de um dos lugares onde aconteceram muitas torturas durante a ditadura militar no Rio de Janeiro, e estava tendo um protesto lá porque eles estavam querendo transformar o lugar em shopping. Certo. E aí tinha um pessoal protestando, dizendo, não, isso aqui tem que ser um museu de memória, isso aqui até hoje não foi transformado em nada. E aí tinha uma senhora do meu lado, e eu estava lá observando, tirando umas fotos, a senhora do meu lado falou exatamente isso. Que bobagem, que museu o quê, que não sei o quê. E era uma senhora que devia estar viva na época da ditadura, que viveu aquilo. Apesar de eu achar uma pena, eu não tenho muito um papel de convencimento de uma pessoa na sua vida privada. Entendi. Porém, eu acho muito importante levantar essa bandeira quando a gente fala de pessoas que estão envolvidas em políticas públicas. Quando a gente vê as políticas públicas para florestas, para agro, para manejo hídrico, de recursos hídricos, essas pessoas não podem estar trabalhando num vácuo histórico. Elas têm que estar informadas, elas tinham que estar lendo história ambiental que a gente está produzindo, né? Então, acho que, por um lado, eu como historiadora profissional, não posso interpelar a pessoa na rua que diz que bobagem um museu, que história... Eu fiquei calada, eu disse, poxa, que pena, né? Mas eu não ia subir num palco ali e dar uma aula, porque, né? Até porque eu estava meio com pressa. Mas quando tem coisas específicas que fazem parte do meu trabalho, da minha pesquisa, e que eu acho que podem gerar impacto,
eu acho importante a gente se posicionar e dizer, tinha que estar lendo história ambiental. Então, políticas públicas para meio ambiente, sem história ambiental, sem uma leitura histórica do meio ambiente. E vendo o seu currículo, você trabalhou na Petrobras, pesquisa na Petrobras, né? Como é que esse... parece distante, mas também tem história no lugar. Assim. Eu não trabalhei na Petrobras, eu trabalhei numa plataforma de petróleo. Entendi. Que era gerenciada pela Petrobras, mas eu era... isso é meio uma história de origem, assim, de como eu me tornei historiadora do petróleo, porque eu estava com 20 e poucos anos, eu tinha trancado a faculdade e estava querendo voltar, mas aí eu arrumei esse emprego de professora de inglês e de português para essa tripulação internacional de uma plataforma de petróleo. E aí, quando eu cheguei lá, eu pensei, de repente eu volto a estudar alguma coisa já nessa área. E aí eu comecei a me interessar. Então, todos os dias eu ia ver as coisas da operação, né? Mas cada dia eu ficava mais chocada de ver a destruição. E eu tinha essa pergunta que é o oposto dessa ideia de que história não importa, porque eu ficava, como que a gente chegou ao ponto de estar botando químicos radioativos, explosivos, para sugar todo esse petróleo? Como que a gente chegou nesse ponto, né? O que foi que levou a gente a ficar tão viciado em combustíveis fósseis a esse ponto? Então, esses questionamentos me levaram de volta à academia. Isso foi, inclusive, antes da graduação. E aí, quando eu voltei para a graduação, já entrei na história. E o meu trabalho final da graduação, assim como o mestrado e o doutorado, foram todos sobre a história do petróleo brasileiro. Então você tem uma bagagem nessa... Já são 20 anos. E agora eu estou nesse novo capítulo que a gente já vai entrar. Você pensar que o petróleo faz parte de uma história pré-histórica, né? Assim, a gente não tem nossa, aquele líquido preto ali foi vida no passado. Exatamente. Né? Isso, cada vez que você liga o seu carro, você está queimando fósseis. A gente fala combustíveis fósseis e as pessoas focam na combustível, mas esquecem que fóssil significa literalmente que aquilo ali foi uma vida, que é matéria orgânica, né, comprimida através do tempo da pressão geológica. Tem uma relação com muitos anos. Com fóssil por causa do estudo climatologia. Eu sou climatologista, vamos dizer, né? Desde o doutorado eu entrei nessa. E eu vejo que o que está acontecendo com o planeta, né, o dióxido de carbono, vem de uma consequência, né? Se você pegar desde a Evolução Industrial, né, o aquecimento do planeta, e por décadas ele vem, se você monitorar os dados da NASA, ele vem desde a Evolução Industrial, que é um marco histórico. Né? Que é o antropoceno, né? Que a gente chama. Antropoceno, né? E eu acho interessante que a gente consegue fatiar e ver assim, para onde a gente está indo. Quem não tem essa percepção da história, não fatia o tempo, ele só anda para frente e não olha para trás. Né? Eu acho que isso é interessante na vida do historiador, acho que é até uma angústia, né? Eu acho muito angustiante, porque muita gente, quando eu falo, principalmente agora que eu tô no pós-doutorado, trabalhando a questão do cerrado, essa pergunta é menos premente. Mas as pessoas sempre me perguntam, você faz petróleo, e aí, como é que vai ser? Eu falei, mas eu acabei de dizer que eu sou historiadora. Daqui para trás eu posso dizer como é que foi, agora como é que vai ser. São exercícios de futurologia que eu acredito que, paradoxalmente, as pessoas que estudam mais a história têm mais um arcabouço teórico, argumentativo, para fazer exercício de futurologia do que alguém que não está vendo, que não sabe o histórico, né? Mas eu, sempre que eu puder, eu evito, porque a gente não sabe como vai ser, né? Acho que tem previsões e projeções, mas não é o meu campo, assim, especulativo. Dando uma volta, assim, como é que você chegou no Matopiba? Né? Como é que te interessou? Qual foi o caminho para você chegar? Quais pessoas te influenciaram? Porque você fez doutorado em Georgetown, né? Conta um pouco dessa relação do Matopiba com os seus estudos. Como eu estava falando que eu já estava 20 anos no petróleo, né? Desde eu consegui esse emprego na plataforma de petróleo em 2004.
quando foi 2024, eu defendi a minha tese de doutorado sobre petróleo. Aí eu pensei, não, agora já chega. Então, fechando um ciclo, tudo que eu fiz na minha vida acadêmica até 2024 tinha sido história do petróleo. Obviamente, eu me especializei em história ambiental, em história da América Latina, na história do Brasil contemporâneo do século XX. Eu tenho essas áreas de atuação e de especialização dentro da academia, com aulas, com cursos, com muita bagagem teórica e acadêmica, mas eu sempre falei de petróleo na minha própria produção. Aí foram duas coisas. A primeira foi que eu queria realmente mudar um pouco o foco do meu trabalho. E a segunda coisa é que eu estava querendo voltar para o Brasil. Você sabe que na minha vida pessoal eu não moro no Brasil o tempo todo. Eu sou casada com um diplomata, então a gente mora nas missões diplomáticas. Mas eu acho muito importante, depois de 7 anos que eu fiquei nos Estados Unidos, eu voltar ao Brasil. Meu trabalho sempre foi sobre o Brasil, provavelmente sempre será sobre o Brasil, apesar de eu querer incorporar alguma questão global, acho que o Brasil sempre vai ser foco. E a outra coisa foi realmente a atuação do professor Sandro, nosso chefe, né? Nosso querido chefe, professor Sandro Dutra e Silva, que é uma grande referência na história ambiental da América Latina. É um privilégio estar com ele aqui. É um privilégio. Então, para mim, assim como eu fui para os Estados Unidos e para Georgetown especificamente para trabalhar com o professor John McNeil, que foi meu orientador lá. Inclusive tem uma notícia que você ganhou a melhor tese, né? Ganhei, estou muito feliz, acabei de receber esse prêmio, melhor tese Parabéns. do ano. Obrigada. Fiquei feliz quando ouvi, fiquei feliz por você, muito legal. Muito bom. Vamos ver se isso agora dá um gás de eu terminar a revisão para fazer o manuscrito da tese, né? Vai virar livre em algum momento. Mas assim, eu estava procurando um outro tema que eu pudesse aprofundar tanto quanto o petróleo e que o tema também se conectasse com o aprendizado que eu tive de tratar do petróleo como esse ator que ele é multiescalar. O petróleo, ele no tanque de gasolina, ele é uma coisa super moderna da engenharia, da história recente. Na geologia já tem algumas centenas de anos que as pessoas furam a Terra procurando, mas ele mesmo, como ator histórico, o petróleo brasileiro tem 145 milhões de anos. O petróleo brasileiro começou a se formar quando a África e a América do Sul ainda estavam grudadas, exatamente. Na verdade, aí já é Gondwana, que é a segunda, teve a Pangeia, que foi todo mundo, aí quebrou, aí virou Laurásia e Gondwana, e depois, quando Gondwana começou a se separar, é ali a formação. Ou seja, o meu ator, o meu protagonista, ele é um senhor de 145 milhões de anos. E cada capítulo da minha tese eu fiz como uma camada de história. Então, não são apenas pessoas atuando no mundo que estão fazendo história. O petróleo em si, ele tem essa história. E dá para contar essa história da narrativa de uma maneira que a gente contaria uma história de uma pessoa, digamos assim. Eu tive essas viagens durante a tese e eu fico muito feliz especificamente de receber o prêmio, porque eu tive muitas dúvidas de que se eu colocar que o petróleo é um ator, que o petróleo está atuando, que o petróleo, às vezes, ele fica lá dormindo, e eu escrevo dessa maneira sobre o petróleo, e eu ficava com muito medo de as pessoas acharam que era muita viagem, mas deu certo e as pessoas gostaram e teve esse impacto positivo. É interessante que o Cerrado também está trilhando esse mesmo tempo. Exato, né? Exato. E aí foi por isso que eu achei que o Cerrado, porque o Cerrado também é um lugar onde você vê as camadas históricas muito visíveis. Você fala, né? Eu fui visualizando. Exatamente. As rochas do Cerrado, tem 1 bilhão. As rochas do Cerrado estavam na Pangeia. Certo. Né? Aí tem os regimes, tem a questão da composição hídrica do Cerrado, que são os aquíferos, né? as águas do Cerrado, que também tem centenas de milhares de anos. E aí eu consegui ver que dá para fazer uma construção em camadas sobre a história do Cerrado. E aí eu conversei com o professor Sandro
e tive o prazer, já estou terminando esse mês agora, eu já finalizo o primeiro ano do pós-doutorado. E aí, vou fazer um gancho aqui, eu participei no seu projeto, né, do documentário, Aqui Havia Cerrado, foi feito lá na Bahia, né? Isso. Luiz Eduardo Magalhães, e eu aprendi muito, né, porque às vezes a gente, foi um recorte do recorte, né, para mim, né? Eu já tinha uma experiência de trabalhar, uso do solo e tal, mas assim, conectar ele com uma viagem, como pesquisador, foi interessante para mim. Me fala um pouco desse documentário, como é que ele surgiu, né? Porque você faz tanta coisa, petróleo, bicicleta, você vai falar um pouco, né? Aí volta de novo Matopiba, Luiz Eduardo Magalhães, por que dessa... Então, essas perguntas são muito boas, porque eu consigo me explicar, porque às vezes fica um pouco, né? Quando eu estava fazendo a tese de doutorado lá em Georgetown, eu queria fazer as viagens de campo para a Baía de Todos os Santos, que é onde foi encontrado o primeiro petróleo no Brasil, né? Que foi no subúrbio de Lobato, que hoje em dia foi incorporado dentro da cidade de Salvador. Mas eu via que de Lobato dava para fazer uma volta assim pela Bahia, só que eu tenho um problema, não considero um problema, eu não dirijo, eu realmente nunca aprendi a dirigir, acho que... eu sempre substituí o carro pela bicicleta. Na minha vida pessoal, eu sou carioca, no Rio de Janeiro até melhor, você não tem um carro. De qualquer maneira, você consegue chegar em qualquer lugar de bicicleta. Eu sempre fui muito apegada à bicicleta, à pedalada. E quando eu comecei a olhar o mapa e ver, poxa, seria legal eu fazer essa viagem de campo, eu imaginei que talvez pudesse fazer isso de bicicleta. Então eu conheci um casal de ciclistas, eles são cicloviajantes profissionais. Eu fiz um tour de bicicleta com eles lá por Salvador, uma vez que eu estava lá para ver arquivo, e falei para eles essa minha ideia, e eles super compraram a ideia, e aí eu falei, tudo bem, eu vou para a universidade. Quando eu voltei, eu apliquei, consegui uma verba na universidade lá em Georgetown para fazer a expedição ciclística. E a gente foi, da primeira vez, fomos 3 ciclistas e um operador de drone foi de carro atrás da gente filmando. Aí ficou muito legal, a gente organizou o documentário e era basicamente assim, meu primeiro vídeo assim, essa aqui sou eu, de bicicleta, fazendo minha pesquisa. Ainda não tinha muito direcionamento, mas o vídeo ficou muito legal. Eu ganhei um prêmio da Associação Americana de História Ambiental, e aí esse prêmio me deu mais um dinheiro, e aí com essa verba eu fiz a segunda viagem, aí já ficou mais, já não tinha mais o carro, a gente foi só de bicicleta. Pra quem assim, eu assisti tanto o documentário, a versão final, quanto o andamento, né? Você ia mandando as partes e tal. Eu vi que é uma experiência sensorial. Totalmente. Diferente de fazer um projeto aqui, ó, digitando, e aquilo não te incorpora, né? No centro da questão, né? Quando você andou ali no meio dos latifúndios, a questão dos pivôs, né? Você queria que mostrasse os pivôs ali, a evolução dos pivôs, a saída, né? Do campo, do cerrado, a introdução. Do cerrado, e você andando e vendo, né? Acho que você conecta mais, seu cérebro está dentro do processo e você escreve melhor. Eu concordo, Eduardo, porque essa experiência... Aí, por exemplo, essas duas que eu estava te contando foram durante o doutorado, né? Aí agora, para essa experiência do pós-doc, a gente já tinha a equipe de ciclista muito bem azeitados, porque já era a terceira vez que a gente estava indo nós três, eu, a Dani e o Ebert. O Ebert, nesse meio tempo, ele mesmo comprou um drone, fez o curso de piloto de drone, tá dando já era todo um outro, eles abriram outra frente de negócios para eles lá, que eles fazem a bicicleta e o drone, e aí eles a gente com uma equipe muito menor, só nós três, só de bicicleta, a gente conseguiu fazer toda a captação do drone. E dessa vez, para a expedição Matopiba, foi um tempo muito mais longo. A gente ficou uma semana pedalando, a gente pedalou quase 350 quilômetros e a gente levou tudo que a gente precisava. Barraca de acampar,
a gente mapeou, e aí a sua ajuda naquele momento, antes a gente teve várias reuniões, conversas antes de eu viajar, para mapear as fazendas. Eu falei assim, onde é que eu vou bater para pedir para dormir, né, e tal. Então, aquela sua ajuda anterior, eu chamaria de pré-produção, né, que foi antes de a gente começar a produzir imagens e estar no campo, da sua expertise, de olhar aqueles mapas muito detalhados, porque eu estava olhando o Google Maps, né? Então, a gente olhar o mapa que dava para ver exatamente, a gente conseguiu chegar especificamente numa fazenda. Tem a logística, né? Então, acho que o trabalho de geoprocessamento foi super útil antes para a preparação e depois, naturalmente, acho que a produção dos mapas. Interessante que eu vi antes de você publicar no YouTube, né, que você mandou para mim. Eu mostrei para minha família. Depois eu fiquei assistindo mais, porque eu sei que foi 350 quilômetros. E teve que comprimir em quantos minutos? Né? São 9 minutos. 9 minutos. Então tem que ter de uma expertise, uma sensibilidade para tentar ao máximo transferir a emoção, a ideia, onde você quer chegar, né? E realmente, quando você assiste o documentário, não quero dar spoiler, não, mas... Depois a gente tem que botar o link para... A gente precisa dos seus cliques. Você assistindo o documentário, você sensibiliza com o que está acontecendo. É muito rápido o progresso. E aí, havia mesmo o cerrado, será que ele vai desaparecer por completo? Ainda existe algum pouquinho de cerrado? Né? Então, tudo isso, essas questões vão entrando dentro da gente. O documentário, ele se chama Aqui Havia Cerrado, porque essa é a minha resposta para todas as pessoas que eu entrevistei em Luiz Eduardo Magalhães. Eu passei uns dias lá antes de a gente começar a pedalada, e as pessoas, e é isso que eu falo, é um mantra que eles repetem como se fosse verdade absoluta. Aqui não tinha nada. Qualquer pessoa que eu falava, e como era aqui? Aqui era feio, aqui era aquele monte de mato que espeta. As pessoas têm um desprezo assim pelo que tinha antes, e aí a revolução, né? A tecnologia, o investimento, isso tudo é muito glorificado. E o Matopiba, você perguntou assim como eu cheguei no Matopiba. Especificamente, o Matopiba foi uma sugestão do Sandro, porque a minha ideia era assim, as chapadas do Cerrado, todos esses platôs elevados, onde já tem grãos em cima e que causa muita diferença. Mas aí o Sandro falou assim, olha, isso está acontecendo agora, nesse momento, no Matopiba, né? Que é essa última fronteira. Então, a gente ficou... E aí eu fiz... Matopiba são 4 estados, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. E a gente fez a primeira pedalada em 2025, Bahia e Tocantins. Eu espero que se o documentário ganhar alguma coisa, a gente inscreveu em festivais, e que talvez eu consiga mais verba para fazer no ano que vem o resto, né? Eu lembro também, assim, quando eu estava fazendo o mapeamento, a gente tinha que definir, a gente já tinha um aquífero, como é que é o nome dele mesmo? Sumiu. Aquífero Urucuia. Urucuia, a gente tinha Urucuia, aí você pediu assim, não, eu quero a rede de drenagem. Isso! E eu, nossa, como é que eu vou fazer isso, né? Porque no Map Biomas tinha, mas ele não tinha todo. Então não tinha como incorporar, eu usei outra técnica, que era tirar por sensoriamento, por imagem de satélite, né? E quando eu vi aqui, eu falei, nossa, é muita coisa que é abastecido pelo aquífero, né? E ele existe ali. Ao mesmo tempo, eu lembrei das imagens dos pivôs. Eu falei, só podem estar tirando por muito profunda essa área. É muita profundidade. Eu assisti muito os vídeos dos próprios produtores rurais. Lá em Luiz Eduardo Magalhães, eles têm todo ano uma feira que se chama... Feira Agrícola. Expo Bahia, uma coisa assim, E nessa feira eles apresentam todas as inovações tecnológicas e tal. E eu cheguei em Luiz Eduardo Magalhães, essa feira tinha acabado de acontecer. E aí eu conversando com o pessoal, peguei o nome de algumas empresas e tal, e fui buscar, e aí todos eles tinham vídeos no YouTube orgulhosíssimos. E aí e aí foi aí que eu aprendi, porque eu assisti um monte de vídeo
para entender a engenharia, né, do pivô central. E quando eu entendi que eles estão cavando quase 500 metros, é muita profundidade, é tipo um poço de petróleo, né? A gente tem tecnologia de cavar no Brasil, de fazer poço, assim, a gente é campeão mundial de águas profundas. É uma coisa e esse dos pivôs agora preocupante, é muito preocupante. Muito eu preocupante. trabalhei no Mato Grosso, consultoria, e teve uma fazenda que eu visitei perto da Bolívia, entre Cáceres e Bolívia, a fronteira da Bolívia. E ali é uma região de transição, tem um cerrado e tem um Pantanal ali. E ali eles queriam fazer uma represa para represar uma água, porque eles tinham uma ortoga, para puxar uma parte da água para engorda de gado. Na época da seca, eles iam continuar irrigando o pasto. E aí, falou, beleza, fizemos o projeto, tal, não sei o quê. Depois de um ano, eu entrei em contato e o pessoal falou assim, não, o rio secou. Como assim? Aquele guarapé secou. A gente não sabe por quê. Tem como você olhar pelo satélite, vou dar uma olhada e tal, né? E o que vocês fizeram? Você tinha ali 200 cabeças, furamos o poço. Eu falei, mas se todo mundo resolver furar poço, como é que vai ser essa região aí? Não sei, a gente só precisa alimentar o gado agora, você não vai perder dinheiro. Então, essa rapidez das coisas, essa angústia, essa ansiedade pela produção é um negócio que vai acabar acontecendo no Mato Piba. Vai, já está acontecendo, já são mais de 30 quilômetros cúbicos. 30 quilômetros cúbicos, é muito, eu não consigo nem imaginar esse volume. Viagem. E que já foram extraídos do aquífero, que é super profundo, e que esse aquífero, ele está ali no meio entre a bacia do Rio Tocantins e a bacia do Rio São Francisco. Ele está alimentando o Rio São Francisco, que é a via hídrica mais importante do Nordeste. Está alimentando o Rio Tocantins, que é um dos grandes rios da Amazônia. Então, ali no Oeste Baiano, quando bota cada poço para cada pivô central, e você olha no satélite, o pivô central é aquele campo circular, né? Que tem um furo no meio e fica tipo uma mão do relógio que fica rodando assim, jogando água. Você ali consegue fazer safra o tempo todo, são 3 safras por ano, que é totalmente antinatural, né? E é muito artificial a produção ali. E se você olhar a quantidade de pó, só aquelas imagens de satélite, né? Que a gente pegou da década de 80 até agora, brotando, chega, faz uma estampa daqueles círculos, né? É muito impressionante. Ou seja, por isso eu acho importante a questão, voltando para a história ambiental, é importante a gente saber que você está aqui no topo de uma chapada, né? A chapada está descendo aqui, tem a água, depois tem uma cachoeira, desce aqui o riozinho. Você está aqui no topo, tirando essa cobertura vegetal para botar grão, para botar gesso agrícola. Aí você bota o gesso agrícola, bota o grão e aí chupa a água lá de baixo. Então, é uma ação humana que está interferindo em todas as camadas da história natural. Nas rochas, na água, na atmosfera, porque aqueles campos ali são todos regados com pesticidas, agrotóxicos e coisas assim. Então, quer dizer, é uma ação humana e é essa a ideia que fecha o documentário, que é essa, assim, que são 40 milhões de anos de evolução para o cerrado tomar a forma que ele tem, e em 40 anos humanos a gente está já numa situação de destruição sem precedentes, né? Tá falando, dando até uma depresinha aqui. Porque a gente dessa área, né? Eu tô fazendo pós-doc de história, e a história ambiental tem feito parte da minha vida também, no clima. Né? E é até uma das ideias do guarda-chuva do Sandro, agora, do projeto aqui do Sandro, do Interbiomas ali, a gente estudar a questão do clima, né?
da escassez hídrica que vai ter em algumas regiões, né? E estudar essa fronteira que cresceu e aí, como é que ficou o clima na região? Existe hoje no Brasil, o INPE já detectou algumas áreas, por exemplo, o norte de Minas, que é deserto. Pega a mesma situação lá do Saara e coloca no Brasil. Essa desertificação. Vai que, né, que eu acho que pode ser, essas áreas do Mato Piba, ali, né, essa área de Luiz Eduardo, se torna um deserto no futuro porque não tem água. Não tem mais água. Tem mais água, né? Esse furor, né? Pelo agronegócio. Nós não somos contra o agro, né? Diga de passagem, né? Não é isso, não é questão de ser contra. Eu não tenho lugar para ser contra a atuação porque humana. Porque às vezes a pessoa está assistindo, né? Esses dois ali estão batendo em cima, mas é o agro que mas é porque são fatos, né? São fatos. O modelo de agronegócio que está agora, não só no Mato Piba, o Mato Piba está muito mais em evidência, mas o modelo de agronegócio a criação, a cultura de grãos para alimentar a cadeia de proteína, né? Então não são pessoas comendo aquela soja, né? Aquela soja vira farelo para o gado, para as galinhas, para os porcos, né? Então, num cerrado mais consolidado, que é Mato Grosso, Goiás, se exporta a carne desses animais que comem a soja. Mas nessa fronteira do Mato Piba, ainda se exporta, é uma exportação muito primária, né? Você exporta o grão em si, então você perde todo o resto da produtividade da cadeia. Agora, em termos de ser contra ou ser a favor, eu acho muito complicado. Eu acho que quem pesquisa, quem é pesquisador responsável, deixa os resultados da pesquisa falarem por si. Então, quer dizer, a gente está detectando aqui, em um ano que eu estou fazendo pós-doc, já detectei a expansão desses pivôs, campos de pivô central, né? A pressão hídrica que está sendo feita, o que está sendo feito dessa soja, como é que essa soja, o milho, o algodão são plantados com o uso de agrotóxicos. Então, assim, não sou eu dizendo, isso tudo é horrível, é ruim, eu estou falando aqui, isso aqui é o que eu pesquisei, eu fui lá, pedalei e vi. Eu tive um déjà vu, né? Na pesquisa, que é interessante o seu percurso, né? Você vem naquele platô da planície, né? De repente você encontra outra situação, né? Fala um pouquinho desse outro cerrado que você viu ali, que é a transição que desce ali, né? Você tem aquela caída. É muito emocionante ver como é o cerrado preservado, né? Porque a gente saiu de Luiz Eduardo Magalhães e não tem uma árvore, não tem nada mais, é só campo de soja. Tanto que uma coisa que eu acho que a bicicleta também traz essa dimensão, uma coisa que me impactou muito profundamente, impactou meu corpo físico, minhas pernas mesmo, foi o vento. Quando você está no alto de um chapadão e não tem uma cobertura para direcionar aquele vento, tem umas folhas entre você e o vento. Bate em você. A gente foi em direção ao Tocantins sentindo... Eu não sentia tanto, porque o vento estava empurrando a gente. Entendi. Agora, quando a gente voltou, parecia... Eu estava pedalando, parecia que tinha alguém me puxando, assim, parecia que eu estava andando... Sabe, tem um pessoal que faz um treinamento que bota tipo um paraquedinhas, assim. Parecia que eu tinha um paraquedas aqui atrás, fazendo vento e me puxando. Aí as pernas tremiam. Eu falava, gente, o que é isso? Porque é um vento que não é natural, vamos dizer assim. O vento é natural, né? Mas a maneira que ele corre ali, por aquela terra que já está totalmente uniformizada e que não tem nada para parar aquele vento, né? Mas eu lembrei do que você falou, do lado do Tocantins, as pessoas... sim, aí quando você desce, aí você vê... isso já tá... Aí quando você chega na... É porque literalmente é uma mesa, né? Em inglês eles chamam de mesas, porque não é a gente pensa na montanha assim, né? Até o processo geológico é totalmente diferente. O processo de nascimento da montanha é uma orogênese que geralmente tem a ver com com encontro de placas. E aí uma placa desce, outra placa sobe e cria essa estrutura assim que a gente imagina que é uma montanha. Sim. Nesse caso, são elevações no tempo geológico, são muitos milhões de anos, mas são elevações
ou subsidência, acho que a palavra meu vocabulário geológico às vezes falha. Mas aí então você fica um platô aqui, aí tem aquela queda que pode ter, muitas vezes tem uma cachoeira linda, e aqui embaixo correm as águas e corre. E essa parte de baixo, entre a Bahia e o Tocantins. Né? Até a divisa do estado. A divisa do estado é feita nessas terras gerais, que chamam de. No Tocantins, quando você olha, você vê aqueles paredões de montanha, e são as terras gerais. Agora, descer aquilo ali foi muito emocionante. Eu me lembro de sentir um arrepio, de ter lágrimas nos olhos, porque você sai daquele campo, porque tudo bem a natureza, é um deserto verde, né? É um negócio assim que você sente que não tá vivo, não tem uma árvore, não tem uma ave piando ali no meio, não tem cupim, não tem inseto, não tem borboleta, não tem nada disso, é só aquele verde que já está pronto para passar a máquina, né? E quando você desce, eu me senti de verdade, parecia que eu estava entrando assim na terra de Senhor dos Anéis, meio Nárnia. Paraíso, né? Porque a gente olhava para o lado, daqui a pouco eram todas aquelas paredes de pedra e a vegetação, né? E aí aqueles barulhos de água, a gente foi chegando nas águas, as águas são límpidas, fortes, você vê assim, é um pocinho de água purinha, e você entra lá e o negócio te empurra, é muito bom. No Map Biomas, né, lá ele traz, né, de 85, né, década de 90, a transição dessa savana para pasto também. Isso, região, né? Tem essa diferenciação também. Houve também uma migração também para aquela região, mas não foi como a de cima lá. A diferença é que o topo da Chapada, ele, na região específica de Luiz Eduardo Magalhães, é os que eles chamam de espigão central da Bahia, alguma coisa assim. É muito plano. Ali você consegue botar uma máquina imensa que vai arrastando, vai saindo tudo ali. É uma colheitadeira de algodão, né? Que é uma máquina que custa muitos milhões de reais, 10 milhões de reais. Aquela máquina, ela faz um trabalho ali que para você investir uma máquina de 10 milhões de reais, ela tem que estar no lugar certo. Quando você desce, a geografia é muito mais acidentada. Você não bota uma máquina daquele tamanho naquelas descidas. Então ali é muito melhor. O que não é mais cerrado ali é pasto. É pecuária. Mas não é uma pecuária industrial também, extensiva. É uma pecuária mais assim, local, a galera tira o leite. Curioso, né? Porque quando você vê pelo satélite, né, você vê que houve uma transformação, mas não intensa. Não. Engraçado que você olhando ali, se é Cerradinho, se é Estrito Senso, eu não sei exatamente, mas ele mostra profundamente, a partir da década de 90, um crescimento exponencial. Não sei, né, você que é historiador, se houve algum marco na política brasileira, né, de ir para lá, de investimento, ou se for os próprios gaúchos, se o pessoal foi para lá. Se houve um incentivo do governo ou não, ou descobrir aquela área, né? Por ser muito plana também, né? Tem vários fatores, né? A primeira é que já desde a década de 80 tem uma migração muito grande interna do Brasil, dos três estados do sul, que são considerados aquelas colônias de assentamento, né? Então que historicamente as pessoas tinham pequenas propriedades, aí elas tinham aquelas pequenas propriedades e 10 filhos, daqui a pouco a propriedade ficava cada vez menor. E quando faltou aquela terra, eles migraram muito ali pelo centro do país para chegar primeiro no Mato Grosso, depois em Goiás. E o Mato Piba ainda é muito mais lá em cima, né? Então é uma expansão mais recente. Lá, a partir da década de 90, chegaram muitas pessoas do sul do Brasil, que são as pessoas que ficavam me dizendo que aqui não tinha nada, aqui não tinha nada, aqui não tinha nada. Eu falei, gente, tinha coisa aqui há milhões de anos, né? Mas, enfim, teve esse impulso de imigração interno do Brasil. Tem também, acho que uma coisa que não dá para falar de Cerrado, de desenvolvimento Cerrado, sem falar de Embrapa, né?
A Embrapa, ela destravou a produção no Brasil Central, nesses planaltos, nesses platôs, porque foi a questão da correção do solo, do melhoramento do solo. Que os solos no topo de Chapada, eles são solos muito lixiviados, quer dizer que é um solo que está ali, é uma rocha que está ali há 1 bilhão de anos, sendo lavado, então não tem muitas propriedades de... Não é como a terra roxa, né? Não é como uma terra que tem ali de Mata Atlântica, também as encostas ali, que a gente pensa ali de São Paulo, do Rio, que era uma terra muito fértil, né? Aqui era uma terra que... É até uma coisa que a nossa colega Aline Kimia fala assim, é difícil dizer que a terra era ruim, né? Ou que a terra era infértil, porque ela estava dando aquelas plantas há milhões de anos, mas não dava a soja, né? Então era ruim para a soja. E também que a cultura da soja é cultura rápida, né? 3, 90 dias, 100 dias, não é um solo para aquilo. Exatamente, porque já é um solo muito, muito antigo, né? Então, a Embrapa melhorou os solos do Cerrado, abriu essa nova fronteira e agora a questão do Mato Piba é que ali já é a última coisa antes da Amazônia, né? Se a gente ocupar o Mato Piba todo... Vai pra lá. Já a pressão fica muito maior em cima da Amazônia. Uma coisa que eu vi no seu trabalho, eu queria mais fazer uma conexão, se existe ou não. Você fala da Revolução Verde. Sim. Eu até coloquei no meu roteirinho ali, mas eu queria que você explicasse mais se tem alguma conexão com tudo isso. Eu considero, quer dizer, não sou eu que considero, né? A Embrapa é considerada o braço da Revolução Verde no Brasil, né? Sim. O que é a Revolução Verde? A Revolução Verde de forma bem genérica, assim, é um impulso pós Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 1950, de melhoramentos químicos para solo e para expansão de áreas aráveis e de cultura de grãos extensiva. Lá na década de 50 eram 2 fatores principais. A primeira tinha muito é uma época de pós-guerra, que é uma época de muito otimismo, né? Sim. Então a Revolução Verde dizia assim, a gente vai alimentar o mundo. Quanto mais solos forem propícios à cultura de grãos e de comida, menos gente no mundo vai ter fome. A gente sabe que o Mato Piba não está alimentando ninguém, é farelo para porco chinês, né? Mas no começo tinha essa esperança, que é uma coisa muito pós-guerra, muito anos 50, que a gente pensa nos anos dourados, então tem tem esse quê de otimismo. E tem uma outra coisa que é um lado muito mais dark, né? Que durante a Segunda Guerra Mundial foram produzidas em grande escala armas químicas. Sim. Armas químicas, que é aquele gás do riso, gás mesmo de matar a gente, gás de mostarda, gás de matar a gente na câmara de gás e tudo. Então, essas armas químicas geraram os componentes que depois vieram se tornar os defensivos, pesticidas, agrotóxicos. Eles são todos produtos desse afã de guerra e de destruição humana que foi muito claro durante a Segunda Guerra Mundial. E aí eles foram, então, reposicionados para virarem defensivos agrícolas. A história está muito bem narrada num livro que é um clássico da história ambiental, que é a Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que é onde ela fala do quão nocivos são esses agrotóxicos, e ela conta essa gênese, né, de como eles se transformaram de arma de guerra para defensivos agrícolas. Então, isso tudo estava acontecendo ali no pós-guerra, nos anos 50. Então, por um lado, eles tinham já essas coisas que poderiam ser a base dos novos produtos e tinha esse otimismo de vamos alimentar o mundo, né?
E isso são as bases da Revolução Verde. Só que a Revolução Verde também tem outro lado assim sombrio, que ela foi testada nos países do sul global. Os dois grandes berços da Revolução Verde é o México e a Índia. Só que isso, jogaram lá e os camponeses indianos que se ferrem com todos os tipos de câncer que aquilo gerou, porque hoje em dia a gente é tudo muito, hoje em dia ainda assim é muito nocivo, mas é muito mais controlado, né? As quantidades, né? A gente sabe que tem que ter um equipamento, que tem que ter... Tem multinacionais, né, que eu trabalhei com consultoria, e eles têm planos de ter moléculas menos nocivas e que tenham a mesma ação que tem hoje. Isso, plano de 30 anos, porque eles sabem que o mercado pede isso também. Claro. Ninguém quer ter funcionário com câncer, não quer ter uma comunidade com câncer, sofrendo com defensivo agrícola. Mas isso aconteceu muito na Índia e no México. Foram dois grandes laboratórios, morreu muita gente ficou assim, debilitada para sempre por conta de defensivos agrícolas. Tem um livro maravilhoso que se chama The Death of Ramon Gonzalez, A Morte de Ramon Gonzalez, que é sobre... Passa o avião? Tem um que passa o avião e com defensivo agrícola, ele tira uma foto. E aí tem tantas histórias, né, das pessoas que, sem saber, deram suas vidas para essa Revolução Verde, né? Então, é muito dúbio, é isso, assim, é a mesma coisa do eu sou contra o agro, sou a favor do agro, não dá para dizer, são coisas boas e coisas ruins, né? Eu acho que o historiador é tipo aquele... Complexifica demais a coisa, eu acho que o historiador é tipo aquele médico que tem a conversa de família, começa a falar de doença, aí ninguém quer escutar. Porque dá um trem ruim, né? O trem de Goiás, dá um negócio, nossa. E o historiador ele meio que tira esse negócio, nossa, olha, a gente fez no passado isso, e tem essa conexão, né? A mesma coisa, muita gente assim, não gosta de falar do Césio aqui em Goiás. Nossa, gente, estou assistindo, acabei de assistir, ontem assisti o último capítulo, Emergência... Como é? Radioativa? Emergência Radioativa, série Netflix, recomendo muito. Então, eu acho que ninguém gosta de mexer em algumas coisas, porque dá um... Mas tem que fazer. Alguém tem que falar, né? Eu gosto do professor Sandro, que ele está trazendo para a comunidade internacional a importância do cerrado, não como uma bandeirinha qualquer, né? Porque o cerrado é vida. Claro. Os grandes berços das nascentes, os grandes rios nascem aqui no cerrado. Né? Eu queria puxar esse gancho, assim, como é que foi a sua experiência de vir aqui para Anápolis, né? Assim, como andar de bicicleta lá e pisar no chão do cerrado aqui, das pessoas, da universidade, como é que é isso? Quando você estava falando, eu já ia começar a falar, nossa, eu quero falar sobre... eu nunca... Isso é uma coisa que parece uma besteira e uma frase de efeito, mas é a mais pura verdade. Eu sou brasileira da vida toda, né? Sou nascida e criada no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu nunca estive tão dentro do Brasil, né? Eu me lembro de uma frase de um clássico historiador do século XIX do Brasil, o Capistrano de Abreu. O Capistrano dizia assim, os colonizadores portugueses, eles se agarram à costa como caranguejos. E aí quando eu venho pra cá, eu me sinto que eu também fui carangueja a vida inteira, né? Porque tá sendo uma experiência muito enriquecedora esse último ano, que apesar de eu não morar aqui, eu consegui vir várias vezes, ficar por alguns meses cada vez e conhecer realmente, conhecer a Chapada dos Veadeiros, conhecer o Tocantins, caramba, pedalar pelo Tocantins foi entrar nas águas que estão ali nascendo dos buritizais, é uma coisa impressionante, assim, eu me sinto uma estrangeira na minha própria terra, mas também uma felicidade muito grande estar podendo fazer isso e realmente descobrir o Brasil de uma outra maneira, né? Eu Costa conheço muito, acho que eu conheço todos fora o Maranhão, que está chegando já na curvinha, do Maranhão para baixo eu já fui a todos os estados, a todas as praias. Sou carioca, é muita praia, né?
mas eu só tinha vindo uma vez a Brasília, assim, durante um fim de semana para um casamento há 10 anos atrás, entendeu? E agora, estando aqui, vou te falar, o céu do Cerrado é uma coisa impressionante. Já tô falando... Tem base, não? Tem... Boa. É muito e bom. E a sua experiência aqui com o pessoal? Isso, e aqui o LAAC, né, nosso Laboratório de História Ambiental do Cerrado, eu fui muito bem recebida, acho que o professor Sandro coordena uma equipe maravilhosa, conheci gente aqui que está fazendo trabalhos incríveis de coisas que eu não fazia a menor ideia, né? Inclusive você, Eduardo, fazendo um trabalho impressionante de geoprocessamento. Acho que você tem um nível de um trabalho assim internacional. É verdade, porque eu acho que o lugar propicia, né? Essa liberdade. O professor Sandro tem essa característica, né? De não amarrar. Exatamente. Ele empurra, ele vê o seu potencial, fala, nossa, que legal, que massa, vamos seguir esse caminho, né? E dá essa liberdade, eu agradeço muito ele também de estar aqui. Eu acho que as pessoas aqui, os colegas, eu sinto muito essa vibe, assim, de se sentir impulsionado. Eu me sinto também impulsionada de fazer coisas novas, de fazer novos produtos, por exemplo, o documentário, né? O nosso documentário, o seu próprio podcast, o programa, tudo que é para além de sentar sozinho e escrever o artigo científico, a gente está sendo incentivado a fazer. Eu acho isso que é uma grande característica. Eu gosto muito da universidade, acho o campus da Univangélica aqui em Anápolis também de alta qualidade. Eu brigo assim, quando eu vi da primeira vez, eu falei assim, gente, parece uma federal limpinha. Boa. É uma federal que você entra no banheiro, tem papel higiênico. Ai, gente, que coisa triste falar isso das universidades federais, mas é verdade, né? Infelizmente. Eu fiz 3 federais. Então... eu também passei por 2 federais. Enfim, eu acho que o trabalho da Universidade Evangélica de Goiás nesse espaço de estudos ambientais é fortíssimo, está se destacando. É uma universidade que não é muito conhecida fora de Goiás, é uma universidade que ainda acho que pode até sofrer um certo preconceito, não sei se eu posso falar disso. Pode. Sofreu um certo preconceito porque tem evangélico no nome e, por exemplo, quando você sai de lugares como Goiás, fica uma coisa meio... Mas eu pensei, gente, e a PUC, o C de PUC é católica. Eu estudei 7 anos na Universidade de Georgetown, que é jesuíta, então tinha crucifixo e lemas de Jesus em todas as salas, mas entendeu? É ciência também. E uma coisa que eu ia dizer é a seguinte, eu em nenhum momento, desde que eu cheguei, me senti em nenhum nível constrangida sobre falar do que eu quisesse e independente, não tem uma... É apenas a instituição que não é católica, é evangélica, né? Eu acho que, para mim, pessoalmente, desconstruiu muito assim, uma imagem, porque eu já que ninguém pensa 2 vezes em a PUC é ótima, a Georgetown é maravilhosa, né? Mas a Evangélica de Goiás pode ser muita coisa, acho que tem muito recurso e como a gente falou já, sem querer puxar muito saco, mas é difícil não puxar o saco, porque o professor Sandro realmente faz um trabalho aí, acho que ele tem uma personalidade agregadora, né? Então, trazer gente de todos os campos para dialogar, né? E agregar. Então, eu me sinto muito confortável de ser pesquisadora aqui, de estar aqui, de poder falar do que eu quiser, né? Na verdade. Natasha, a gente está meio no tempo, né? Que a gente tem um processo dos geodiálogos, né? Certo. Eu queria saber de você o futuro, assim, o que você almeja. Eu acho que todo pesquisador tem metas, né? Assim, até metas utópicas, mas tem. O que você pensa, assim? E são muitos projetos. Nesse momento eu estou terminando meu relatório de bolsa, então o futuro imediato é renovação da minha pesquisa até maio de 2027 e a partir disso já estamos pensando em outros... de verdade, Eduardo, eu acho que seria muito bom para minha carreira ficar mais alguns anos aqui estudando Cerrado. Eu fiquei 20 anos fazendo petróleo, né? O Cerrado precisa, né? A gente precisa. Acho que tem muito espaço. Tem. Quando você está falando de preconceito, né? Até
meu doutorado eu fiz uma parte eu fiz numa fazenda aqui, né? E eles têm essa mesma concepção, não, nós desbravamos aqui, né? Aí tinha um cantinho ali na fazenda, né? Que sobrou do cerrado ali, o cara fez uma represa para andar de jet ski, né? Eu falei, um dia conversando, eu falei, cara, tem umas fotos maravilhosas lá da sua fazenda. Ele manda para mim. Eu mandei para ele, era o lago, o cerrado no fundo. Mas sei que você achou maravilhoso, né? Maravilhoso, uma vista linda, né? Mas eu queria mexer com ele, né? Aquilo que você está ganhando, dinheiro aqui, olha aí o que é antes. Então as pessoas têm que ter essa visão. Né? Então a gente trazer isso para a agricultura, conversar com eles, é uma forma de preservar. E eu acho que a gente está muito bem posicionado numa universidade de peso dentro do estado, onde muita gente que vai trabalhar diretamente no agro vem se formar aqui. Sim. E a gente consegue conversar diretamente com essas pessoas. Eu acho super importante esse diálogo. Então, para mim, o futuro próximo é continuar por aqui. Bom, espero. Feliz. E agora que eu espero até meu planejamento inicial era até maio, tá com a revisão da minha tese pronta para virar livro. Ainda tô um pouquinho atrasada, mas eu acho que até o final do ano já tenho a tese para virar livro e consolidar esse próximo ano de pesquisa, muita escrita acadêmica, muitas coisas. A gente tem que fazer nosso artigo sobre a gente fez um documentário, agora a gente tem que escrever sobre o documentário, que eu acho que se desdobra bem. Acho que se desdobra bem. Mas é isso, assim, eu continuo querendo pesquisar a história ambiental no Brasil, atualmente com foco no Cerrado, mas sempre com esse trabalho de multi-escalas temporais e acho que uma peça, um elemento muito chave da minha produção especificamente é inserir a história humana dentro de uma história muito maior. A gente é apenas um capítulo, a gente faz parte dessa história, né? Então, acho, para mim é sempre essa a mensagem principal. Todo mundo, tudo ao seu redor também tem história, não é um privilégio humano. Natasha, queria agradecer você. Esse espaço aqui, o Geodiálogos, né? Tudo é geografia porque está num ponto, está num lugar. Então, dialogar, né? Então foi a ideia inicial, né? Eu vivia conversando com pessoas aqui, foi por que não gravar? Virar um podcast, né? A gente vai extrair esse áudio também, colocar na plataforma, para você poder divulgar os trabalhos das pessoas e conversar, né? Porque às vezes o pesquisador não tem um espaço de trocar uma ideia maior, né? Sobre o seu trabalho. Às vezes vai fazer uma conferência, você tem 15 minutos. Exatamente, aí você só pode falar assim. Nossa, dá um desespero. Nem 15 não é, eu fico com a pessoa. E às vezes você nem explica direito porque você está ansioso. Então a ideia aqui é ficar tranquilo, conversar, agradecer. Eduardo, muito obrigada por ter me essa convidado. Viagem, faça uma boa viagem agora. Muito obrigada. Quando é que você volta? Para o semestre que vem, a minha viagem está programada para o México. Eu estou muito feliz de fazer, digamos assim, um sanduíche durante o pós-doc lá no México com o professor Pedro Urquijo. Ele conseguiu lá a verba para eu ir ser professora visitante e a gente conseguiu aqui a verba para ele vir ser professor visitante. Nossa, show de bola. Então, semestre que vem a gente vai trocar um pouco. Mas se eu conseguir estar aqui, seria outubro, novembro. Eu já quero colocar no ar rápido essa conversa nossa, porque acho muito importante. Acho que tem que divulgar tanto o trabalho documentário, tanto o trabalho que você vem fazendo, essa interlocução. Uma última coisa, o documentário você acha no YouTube. Sim, eu vou colocar falar para as pessoas, se chama Aqui Havia Cerrado, tá no canal do YouTube da ALAC, que é a nossa revista de História Ambiental da América Latina. Sim. E a gente precisa de todos os cliques. O documentário está inscrito em vários festivais. A gente está aqui com muita esperança que pelo menos alguns dos festivais vão aceitar a gente. A gente está ainda no período de... Mas ele é muito bem feito, eu tenho muita esperança disso. Eu também. Eu fiquei muito feliz, porque já é o terceiro que eu faço, então cada vez eu vejo ficar melhor. Acho que agora vai ficar cada vez melhor. E os seus mapas e o seu trabalho contribuíram demais para que ficasse tão bonito. Eu que agradeço pela oportunidade, né? A primeira vez que você veio falar comigo, eu gosto do desafio, né? Era desafiador, que é uma área que era um recorte dentro do recorte, que você tinha que fazer uma coisa ali, né? Foi muito interessante. Muito obrigado pela oportunidade. Que bom. Obrigada, Eduardo. Gente. Obrigada, gente. Obrigada por assistir.
Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Eu vou tentar ser o mais rápido. Vai ter um linkzinho no Instagram também que eu sempre coloco. E vai ter outros pesquisadores aqui. Já estou tentando trazer a Aline e o Sandro, o próximo aqui, para vir conversar com a gente. Boa. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.